abordar um assunto com as meninas importantíssimo. A história, o caso de Interlagos ainda repercute muito e tem um ingrediente novo que eu quero trazer para vocês. A morte do catador Marcelo Edmar da Silva, em novembro de 2024, está sendo considerada pela polícia como possível chave para esclarecer a morte do empresário Adalberto Amarílio Júnior, encontrado sem vida no dia 3 de junho, início desse mês, numa obra no Autódromo de Interlagos. Gente, por que está sendo levado isso em consideração? Marcas em comum entre os dois casos levaram à hipótese de ação violenta dos seguranças do autódromo. O Marcelo foi morto após invadir o local para catar materiais, sendo amarrado e espancado. No caso do Adalberto, perícia está indicando uma asfixia com escoriações no pescoço, possivelmente causadas por um mata-leão. Ontem repercutiu muito essa notícia na imprensa e eu quero entender das duas. Tem alguma relação entre esses dois casos ou não? Então, o que a gente precisa entender, né? Quando a gente encontra um crime, né? E a Alessandra está aqui, é ótimo, que ela vai explicar isso também em detalhe para vocês. Tudo leva a crer que aquele caso é um caso isolado. O problema é quando você vai encontrando no mesmo local outros crimes com marcas parecidas, ou seja, com algum tipo de uma assinatura, né? Que é o que a polícia fala. Olha, tem as mesmas marcas, ou está no mesmo lugar, ou foi no mesmo horário, tem alguma questão de um padrão. Então, a gente precisa entender se nós temos uma questão ali comportamental desses criminosos, ou deste criminoso, porque não se sabe se foi uma ou múltiplas pessoas. Tudo indica, quando a gente olha aquilo, né, até vou tirar aqui algumas dúvidas com a Alessandra também, que não é fácil uma pessoa fazer aquilo sozinha. Possível mas será que ela fez isso sozinha? Porque quando a gente está falando se foram seguranças, eles não trabalham ali sozinhos, né? Estão sempre em duplas ou em pequenos grupos. Alguma coisa aconteceu ali. A polícia tem que investigar essas dinâmicas. Quando a gente está falando de um catador, de um morador de rua, tudo complica mais ainda, porque infelizmente, essas pessoas não têm família que vá, né, dar conta do que aconteceu ou explicar algumas coisas diferente dessa vítima atual, que tem família. A família foi até, né, a autoridade policial, fez o boletim de desaparecimento. Então, a gente tem ali um outro tipo de padrão. Então, a polícia ela tem que checar tudo isso. Inclusive, porque este catador, se de fato tivermos uma conexão, né, Alessandra? E a polícia tiver alguma outra informação desse caso, ela pode chegar o quê? Na autoria deste. Inclusive, no cruzamento. Quem que estava trabalhando naquela época, que trabalha aqui agora nesta época também. O Ale, eu acho, assim, é tudo achômetro nessa história, né? Mas teve algum enrosco aí durante o evento que não está esclarecido. Porque é um pouco estranho, né? Do nada ter acontecido isso. A pessoa vai lá, ela dá tchau pro amigo dela, aí ela sai, diz que vai encontrar a namorada, e aí... Será que eles não tiveram algum tipo de treta durante o evento? Como é que vocês estão vendo isso? A perícia está vendo? A motivação ainda é uma incógnita. Né? Existe uma série de hipóteses que elas precisam ser testadas. Quais seriam, por exemplo? Que houve uma briga com um terceiro, né, por exemplo, que é a hipótese mais, na minha opinião, tá? Não relacionada necessariamente à perícia, mas na minha opinião, é mais provável uma briga com um terceiro, né, e que tenha mais de uma pessoa. É possível que uma pessoa tenha feito isso? Sim, é possível, mas é muito pouco provável. Né? Dá muito trabalho uma pessoa só fazer seria isso, muito né? difícil, até porque era um homem, ele não era um homem muito pequeno. Então, não é fácil você dominar uma pessoa, principalmente se essa pessoa está num estado de desespero. Né? Então, tem que arrastar ele, né, Alessandra? Ele tem marcas. Ele foi levado. Né? Ele não tem esse arraste de onde teria acontecido a briga. Que possivelmente pegaram pode ter sido no colo mesmo e levaram. Possivelmente duas sim. pessoas. Né? Pelo menos não tem no corpo. Nós não temos a calça, nós não temos o tênis. Então, ali poderiam ter vestígios importantes que não foram analisados porque não foram encontradas essas peças. Né? Pode ser, é muito provável que ele tenha sido jogado ali desacordado.
não pela asfixia, mas pelo mata-leão. O que acontece quando existe uma constrição do pescoço é que nem sempre a causa da morte ou a causa da inconsciência é a asfixia, mas a constrição dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Então, falta oxigênio, é muito rápido, é coisa de 1 segundo, a pessoa apaga e nem percebe. Né? Por isso que o mata-leão é o golpe tão perigoso. Não tanto pela asfixia, mas pela hipóxia no cérebro, pela constrição dos vasos que irrigam. Então, pode ser que a pessoa deu o mata-leão, o deixou inconsciente e depois o colocou ali. Né? É uma hipótese. E aí ele acaba morrendo ali. Aí já por uma outra questão, aí já por conta dessa compressão, o pulmão não expande, ele não conseguia respirar. Você imagina, você com as mãos para o alto, você não consegue abaixar, você não tem espaço para se mexer, você não consegue sair dali. Surreal, né? Você ainda está mal. Então, o que acontece, né? Até tem... Eu e a Alessandra, a gente estava olhando aqui, tem um quadro que vai explicar isso, né? Que você vai perdendo a consciência. Infelizmente, gente, é uma morte muito dolorosa, é uma morte muito agonizante, porque ela não é rápida. Ela pode demorar alguns minutos e pode chegar até hora. Mas uma dúvida, assim, faz sentido o catador? Essa história do catador, de fazer um paralelo dos dois casos? É uma possibilidade. Né? Você tem 2 mortes ocorridas na mesma área. Então, a polícia tem que investigar essa possibilidade. Né? Porque, às vezes, existem correlações que a gente nem imagina. E durante a investigação é que a gente descobre essas correlações entre crimes que aparentemente não estão interligados. E o contrário também. Às vezes, crimes semelhantes, a hora que fecha a investigação, você fala, não, esse aqui, coincidentemente, foi parecido. Né? Mas aí, conforme a gente vai olhando os detalhes, a gente percebe essas diferenças ou essas semelhanças. Agora, quais são os próximos passos, Carla, desse processo de investigação? Então, eles estão chamando novamente, né, várias pessoas que trabalhavam ali naquela área, inclusive seguranças, para um novo depoimento. Até para encontrar ali contradições. De novo, gente, quem fala a verdade é uma linha reta. Ela está completamente solidificada no nosso cérebro. Quem mente é que nem uma árvore. Pensa, uma hora ele vai para um caminho aqui, depois ele vai para outro, ele já não lembrou do que ele falou. Ali numa Só piora. Exatamente. Ali na fase de investigação, né, dos depoimentos, a polícia não precisa nem mostrar o que ele já falou no depoimento anterior. Ela vai ali perguntar e a pessoa... Ela, como testemunha, ela não pode mentir. Quando ela se torna investigada, réu, ali ou acusada, aí é que é outra história. Aí é outra ela coisa. pode inventar o réu histórias, pode mentir quanto quiser, mas a testemunha não pode. Então, ela tem que contar a verdade. E se eles começarem a entender, não, mas essa testemunha cada hora fala uma coisa, não traz os horários, enfim, e vai começar a entender o que está acontecendo, porque a pessoa... Então, ela tem uma vida... Vamos parar para pensar aqui, olha só. Eu todo dia eu acordo, venho aqui, depois eu vou fazer uma outra... Eu tenho a minha rotina. Aquelas pessoas começaram a mudar suas rotinas? Deixaram coisas importantes para trás? Isso faz a diferença. Sumiram, se evadiram completamente. Quando a gente para pensar... Vamos trazer o caso do Gritzbach, que é bem importante também. Porque... Como é que a polícia chegou, né, no Cigarreira, no Cauê? Porque eles simplesmente somem, eles largam tudo que eles tinham aqui, né, e vão embora para outro estado. Ou seja, isso também é um ponto e um sinal de alerta. A polícia ela vai olhar o teu padrão comportamental. Se você saiu daquele padrão, você tem que justificar. Ah, não, a minha sogra ficou muito doente, eu precisei visitá-la. É uma justificativa. Não, aí sim, ele precisa justificar. Agora, por que você, entendeu, tá dando uma de louco aqui, sumiu e... Agora, Ale, eu não sei, eu tô intrigado com o amigo. Eu não sei vocês, mas eu estou um pouco intrigado com esse amigo. Claro que é tudo uma questão de hipótese e tal, mas você acha que existe também uma possibilidade de um possível envolvimento desse amigo com seguranças, que a gente não saiba, enfim? Porque, não sei, não estou confiando nesse cara, não. Olha, não sei, possibilidade existe, né? Mas, pelo que eu já vi até agora, na minha opinião pessoal, ele não teve a ver com a morte. Você acha que não tem? Não, é que ficou muito estranha essa história do roubo, né?
logo depois do crime, Por que pouco não levaram, antes, né, o dinheiro? Não, do roubo do amigo, né? Pouco depois do crime, ele está andando de moto, ele é roubado e leva um celular dele. Então, isso ficou parecendo meio que suspeito, mas esse roubo de fato aconteceu, né? De acordo com as investigações, ele realmente foi roubado. Né? Não foi história inventada. Esse crime aconteceu. Foi uma daquelas infelizes coincidências que às vezes acontecem no curso da investigação. E mais, outra coisa também que as pessoas ficaram muito, né, vamos dizer, com a pulguinha atrás da orelha, a história dele falar, né, que eles tinham ingerido bebida alcoólica e no toxicológico não aparecer traços. De novo, a Alessandra está aqui, pode explicar isso para vocês. Eu já até havia falado. Sim. Se ele não estava morto, o corpo continua metabolizando. Sim. E cerveja é algo que some muito rápido, não é isso? Sim. Depende do teor alcoólico. Quanto menor o teor alcoólico ou de qualquer outra droga, mais rápido ela vai ser eliminada do organismo. Então não é uma né? coisa que é uma contradição. Isso pode acontecer mesmo. Pode ele acontecer. Vivo ainda? Se ele ainda estava vivo, possivelmente até inconsciente ali, né? Porque tem uma outra hipótese que eu penso também. Além da compressão do tórax, que vai baixando o nível de oxigênio e baixando o nível de consciência, aquela noite fez muito frio. Sim. A gente tem uma ação da hipotermia diminuindo ainda mais o metabolismo. Aquela noite acho que fez 9 graus. Foi bem frio. No meio da terra úmida, aquilo baixou para 6, para 5. Nossa. Né? Então, tudo isso é depressor. A temperatura, essa asfixia por compressão do tórax, que vai diminuindo a quantidade de oxigênio, tudo isso vai deprimindo o corpo. Sim. E tudo isso deixa sinais inespecíficos. A hipotermia é muito difícil você pegar numa necrópsia. Porque você não tem um sinal específico que você olha e fala, não, isso é hipotermia. A não ser que haja uma lesão por geladura. Perfeito. Né? Mas nessa temperatura isso não ocorre. Então, ocorreram várias coisas ali que contribuíram para esse resultado trágico. A gente vai continuar acompanhando esse caso que está repercutindo em todo o Brasil e que ainda não tem definição. Mas tem um outro. Mas terá definição, viu, Tomara. Terá. Assim, Tomara. Olha, ali eu posso garantir para vocês, é uma equipe policial do DHPP. A delegada é boa, né? A Ivalda, ela fica com obsessão. Quando ela pega um caso, que ela gosta do caso, tem que resolver, então, porque ela fica obcecada. A gente tem o Rogerinho, né? Doutor Fernando também. Fernando são é fantástico. Delegados incríveis. Tomara que dê certo, né? Será descoberto, sim. É uma questão de tempo. Eu acho que eles estão muito próximos. Eles querem ter a certeza que isso está correto. A investigação, nesse momento, de novo, tem que ficar sigilosa. Para que o criminoso, o agressor, não ganhe dianteira de novo. Eles também estão ouvindo, né? Claro. Todos os noticiários, jornais, podcasts. Eles querem saber o quanto a polícia está perto deles.